Oi gente, tudo bem? Mais um voo pra conta. Tô me preparando agora para embarcar para Tóquio. Acho que é o meu primeiro vlog de viagem desde que eu comecei o canal aqui no YouTube, né? Na verdade, meu segundo vídeo é sobre Tóquio. Tô muito feliz. A vida de staff às vezes não é fácil, mas às vezes também é. Eu fui aceito no voo muito cedo, então deu para descansar, deu para aproveitar um pouquinho o aeroporto. É meu local de trabalho, né? Então eu tô mega acostumado. Agora eu vou pegar um voo de 10 horas, em direção a Tóquio Haneda. E espero muito que vocês gostem desse vídeo, espero que fique legal, porque é a primeira vez que eu tô dividindo com vocês toda a viagem. E é isso, vai eu, um amigo meu, pra Tóquio. A gente vai tentar aproveitar o máximo que dá, são 4 diazinhos de folga que a gente conseguiu. E é isso, essa é a vida de quem trabalha na aviação. Às vezes a gente passa muito tempo no aeroporto e o aeroporto também é a nossa casa. Tá uns 30 graus aqui, mas o voo foi bem de boa. A gente vai agora pra imigração, fazer imigração, procedimentos alfandegários, lá. Coisa que todo aeroporto, né? Toda viagem só tem suas vantagens. Pra quem não sabe, brasileiro tá com exceção de visto, tá ajudando muito a divulgação do país e do nosso país também. E também tá rolando a Expo aqui, então tá bem movimentado o Japão por esses dias. Então, segue curtindo aqui comigo, gente. Hoje, a gente vai dormir, então eu e minha amiga, a gente tá muito cansado. A gente vai dormir, vai descansar para amanhã aproveitar o dia. Primeiro dia saindo aqui, tá um dia do sol do caramba, tá fazendo 31 graus eu acho agora. Tá verão aqui ainda faz, né, hemisfério norte, como todo mundo sabe. Vou um hotel perto do metrô e perto do aeroporto de Haneda. A gente desembarcou ontem em Haneda e provavelmente nosso departure também vai ser por lá, então pra nós ficou maravilhoso, é uma coisa de 10 minutos do aeroporto. E isso foi maravilhoso. Eu gosto de fazer viagem assim meio que sem plano. Então a ideia agora é a gente ir com um café do Pokémon, tentar entrar porque é bem difícil, depois eu explico pra vocês. E aproveitar o dia, conhecer as pontos turísticos aqui de Tóquio, conhecer um pouquinho do que essa cidade multicultural tem para nos oferecer. Então, bora lá com a gente. Uma dica que eu esqueci de falar, tô chegando aqui na estação de metrô da linha KK. É um dos sistemas mais complexos que eu já vi, e é uma recomendação que eu sempre dou. Quem vem pro Japão, acessa os sites antes, tenta entender mais ou menos como é que as linhas funcionam, porque tem linhas circulares, tem linhas de ponto a ponto, então às vezes é bem confuso. Minha recomendação é que vocês leiam antecipadamente um pouco sobre a linha metrô. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site oficial para vocês aproveitarem e estudarem um pouquinho, porque é uma que você entende como o metrô do Japão funciona. Isso serve assim, tanto aqui para Tóquio quanto para Osaka. Quando você entende como o metrô funciona, gente, você consegue andar a cidade inteira com baixo custo. Você precisa usar Uber, assim, transporte de aplicativo, enfim. Uma coisa que é super bacana aqui no Japão, que funciona pra mim super maravilhosamente bem, é o Google Maps. Esqueçam qualquer outro aplicativo, aqui pelo menos aqui em Tóquio e também em Osaka. O Maps funciona perfeitamente, das melhores opções de transporte. Eu não preciso me preocupar com horário, nada, porque tipo, ele é muito exato. Se vocês puderem escolher uma forma de se locomover, é usar o transporte público e usa o Google Maps para descobrir as rotas. Alguns dos trens, você muda de linha, mas você permanece a bordo. Então eu começo a dizer todos esses detalhes bem certinho pra você e não vai ter como se perder. Coisa que eu tô muito surpreso aqui, aquela história, né? Não tem lixo nas ruas aqui no Japão, mas o quanto que as pessoas são gentis, educadíssimas e respeitosas, principalmente com as ruas. Então a gente não tem nada de lixo aqui, nada, nenhuma lixeira, nada. Enquanto que, nossa, eu tô mais admirado ainda é com o fato das pessoas respeitarem as regras, sabe? Mais do que outros países que eu já visitei no mundo. Gente, tô subindo aqui as escadas aqui da direção pro café do Pokémon. Mal sabia eu que tá tocando música brasileira, tá tocando MPB. Vocês dá pra ouvir? Tá tocando MPB. A primeira reação foi, meu Deus, é português! É brasileiro! Que orgulho!
Gente, eu juro, eu não ia pegar nada. Eu tô levando 6 Pokémons pra casa. A história fica bem no centro de Tóquio. É bem legal aqui, de verdade. Assim, se você gosta de Pokémon, gosta dessa coisa meio geek, é bem legal visitar aqui. Tem um café que tem que ser reservado com antecedência. Mas a história é muito grande. Chegamos, eu acho que no main point aqui do Japão, Tóquio, que é o famoso cruzamento de Shibuya. Depois daqui a gente vai, ainda tem a Torre de Tóquio e tem outras coisas, mas conseguimos chegar finalmente no famoso cruzamento do mundo. Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Chegamos ao terceiro dia no Japão, segundo dia de full travel. E acabamos de chegar na Disney Tokyo, um complexo formado por dois parques, o Disneyland e o Disney Sea. A gente optou pelo Disney Sea, pelos alguns reviews que a gente tinha estudado antecipadamente. O Disney Sea, ele tem mais opções para adultos, ele é mais focado, né, em nós. Então a gente optou pelo Disney Sea e aí a gente convida você agora para aproveitar esse segundo dia conosco. Gente, estamos na fila para entrar. Aqui o parque abre às 9, mas uma dica que eu dou para todo mundo agora: saiam do hotel o mais cedo possível. A gente já está aqui mais ou menos uns 10 minutinhos, ainda tem muita fila para frente. Então, se você quiser vir para o parque aproveitar ainda mais, tem que chegar antes da abertura. Hoje é domingo, então um dia ensolaradíssimo. Aqui atrás de mim é o monorail. Vocês podem pegar ele é integrado com os cartões do metrô do Japão. Inclusive, se você tem Apple Wallet, você consegue, não precisa do cartão físico, você consegue fazer tudo pela Wallet. É só ir na área de cartões de transporte dentro do aplicativo do Wallet. Você consegue cadastrar o seu cartão, consegue carregar, fazer tudo, então não precisa do cartão físico. E é isso, a gente está tentando ainda entrar, tem muita fila, então meu conselho para quem quiser vir é: venham o mais cedo possível. Meia horinha depois entramos, estamos na Disney Tokyo, Disney Sea.
Agora é a hora de descobrir o parque, bora ver o que vai dar. Eu acho que agora eu tô pronto pra andar. Ia dar muito. Que bichinho, né? Que fofinho. Gente, uma coisa que vou dividir com vocês, questão de cartão aqui, passa de boa, mas é sempre bom estar andando com o seu cartão. Se você usa muito Apple Pay ou Samsung Pay, enfim, as wallets de telefones eu uso pra caramba. Eu não costumo inclusive andar com cartão físico. Aqui no Japão é muito interessante andar com cartão físico, porque quase todos os cantos aceitam, acho que eu não até agora, só no metrô que você precisa recarregar com dinheiro. Mas outros cantos aceitam cartão de boa, mas muitos só aceitam cartão físico, eles não aceitam a aproximação. Gente, uma coisa super legal, uma dica que eu quero dar pra vocês é essa água aqui de limão. Pra quem é brasileiro vai saber o que eu vou falar. Ela parece muito H2O e dá uma hidratada boa, gente, para hoje, que dia de solstício que eu sou pra caramba. E dá uma hidratada maravilhosa, uma hidratação perfeita. Agora já tá cheia com água normal, mas antes foi um pouquinho de açúcar e um pouco de hidratação também, foi bem maravilhosa. Gente, tô aqui, acho que as atrações mais esperadas, que é a atração da Rapunzel. Estamos na fila. A previsão é de 80 minutos, ou seja, de 1h20 para chegar até a atração. A recomendação que eu dou, se vocês quiserem vir para Disney, baixe o aplicativo antes, seja de qual parque for, porque vocês vão economizar muito tempo na estratégia de visita. A gente conseguiu andar em alguns brinquedos, conseguimos aproveitar um pouco, porque aqui vai demorar muito pra gente chegar e aproveitar também o ride. Outra coisa que também recomendo é vocês virem, se vocês vêm no verão, sempre virem tratados com água, snacks, porque primeiro que aqui é difícil, você não quer parar, você quer brincar em tudo e tem as filas, demora um pouco. E segundo que você precisa se hidratar, precisa estar bem com a sua saúde. Gente, eu não aguentei. Olha quem tá aqui comigo. Essa coisa mais fofa. E a gente tá quase há 2 horas, eu acho, 1h e pouco, quase 2 horas, na fila acho que do principal brinquedo do Disney Sea, que é da Frozen. E ainda falta quase 1 hora pela frente, 4 horas de espera. E eu vou dar mais detalhes pra vocês como esse brinquedo. Mas olha, tem que respeitar. Vamos lá, é o último brinquedo do dia, porque senão já perdi o show principal lá no Plaza.
さんはこっちだよ。Muito bom dia, bom dia. Chegamos no último dia no Japão e hoje resolvemos fazer uma coisa mais turística, na realidade mais tradicional. Vou viver hoje um pouquinho da cultura tradicional do Japão, visitar alguns templos, aproveitar um pouco a cidade, umas algumas horinhas. O voo já é hoje à noite, ainda sigo de stand-by, ainda não fui aceito no voo, mas é isso que é a vantagem de trabalhar na companhia aérea, né? Essa emoçãozinha de ser fly. Vou trazendo vocês mais informações. Está muito quente, está fazendo 34 graus, então hidratação o tempo todo. E eu tive hidratação, tá, gente? Não só água, mas também uma hidrataçãozinha um pouco mais pesada para poder aguentar o congel que vai ser hoje. A gente acabou de alugar um kimono aqui, custou mais ou menos 6 mil yons. Vou botar aqui o preço convertido. E é muito legal porque dá pra ver um pouco da cultura japonesa. Tá aqui o Ivan, já todo paramentado. E eu aqui todo de holder dele, porque ficou tudo comigo. Acabei não vestindo, até porque quando eu já fui pra Coreia do Sul, quando já fiz esse... Que é muito legal, assim, essa coisa de mistura de culturas. E agora chegou a vez dele, a primeira viagem dele, abroad, né? A viagem dele foi em outro país, então chegou a vez de fazer isso com a cultura com ele.
Eu preciso agora sempre tirar fotos e aproveitar mais um dia, aproveitar de uma bem diferente agora. Gente, estamos quase chegando no final. Acabamos de sair da Tokyo Sky Tree. Estamos chegando agora nessa Tokyo Sky Tower. Já são quase 5h20 da tarde. Então vocês se preparar também para voltar pro hotel, arrumar a mala e ir para o aeroporto. Mas a gente podia aproveitar um pouquinho desse verde que só tem aqui. Na verdade não é só tem aqui, né? Tem em todo lugar. Mas eu também sinto um pouco de saudade quando eu volto aos Emirados Árabes Unidos. E é isso. Uma das viagens mais incríveis. A gente está aproveitando. E espero que vocês também estejam curtindo esse vídeo. Pois é, galera, tudo que é bom chega ao fim. Então, estamos indo agora fazer o check-in do voo de volta para Dubai. E vai deixar saudade, Japão para variar vai deixar saudade. Minha segunda vez aqui, já tinha ido para Osaka ano passado. E Japão nunca decepciona. As melhores viagens da minha vida, sem dúvida. Imigração já foi feita, alfândega já foi para trás, segurança, estamos indo para o portão de embarque. Fomos assentos no voo assim que chegamos, o voo está com uma porcentagem boa de assentos, então tá tranquilo pra gente ir. E é isso, gente. Agora só esperar a nossa chamada de embarque e ir para casa com tranquilidade. Viajar de Zanzibar às vezes é complicado, às vezes é fácil, às vezes mais dias, às vezes menos dias. Tudo é uma estratégia, né, claro. Ele ainda muito bem organizado, um aeroporto incrível, limpíssimo. Chega a dar orgulho de viajar aqui. Tá de parabéns, Japão. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente se vê no próximo, tá bom? Cheiro!